A gente é de Banac, no estado do Pará. Já estamos aqui em Columbus on High há vai fazer 7 anos agora esse mês de abril. E é isso. A gente tomou essa decisão para vir para cá. A gente tem familiares aqui nos Estados Unidos. E aí eles começaram a nos incentivar para a gente vir, que era muito bom. Eles tiveram o primeiro contato aqui, né? Aí nesse período a gente começou a trabalhar nesse pensamento de vir para cá. A minha esposa estava bem entusiasmada, querendo vir. Eu também, eu estava assim um pouco ainda repreensivo, porque eu tinha saído outra época do Brasil. E como é que se diz? Eu saí muito novo, saí com 18 anos do Brasil a primeira vez. Cheguei, aí quando eu voltei, eu passei muito pouco tempo perto dos meus pais, né? Aí eu não queria sair. Mas aí a gente trabalhou, colocamos na presença de Deus, a gente orou e Deus abriu as portas, a gente conseguiu vir para cá. Só que nesse período a gente tinha uma preocupação com a igreja, que a gente já era evangélico lá, já era crente. E aí a gente começou a buscar, sabe? Buscar igrejas na região. Na verdade, um amigo meu que morou aqui antigamente me perguntou se eu vim para os Estados Unidos. Falei que vim. Ele falou, você vai para Ohio? Aí ele falou assim, você não vai para Ohio não, né? Eu falei, por quê, cara? Você está perguntando se eu vou para Ohio? Porque aí abriu, despertou na minha mente esse lugar. Eu comecei a pesquisar, não sabia escrever esse nome Ohio. Mas até que eu encontrei. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí comecei a procurar se eu conhecia alguém aqui. Aí achei uma pessoa que eu conhecia, mas não, que era da minha região, mas não tinha muito contato. Mas aí eu fiquei com aquilo no meu coração, esse lugar é interessante. Aí a minha esposa pegou, não, vamos ver a igreja, porque a gente é de uma comunidade na zona rural, então, né, não é assim não estava tão acostumado com igreja grande. Aí eu fui pesquisando e encontrei o pastor Giliade, aí comecei a conversar com ele foi bem prestativo comigo desde o início, assim, uma conversa parecia que eu conhecia ele já há muito tempo, né, amor? Uhum. Aí ele falou, cara, arruma e vem pra cá, nós se ajeita aqui. E aí a gente acabou que a gente veio. A gente tem parente ali, tem familiar na Geórgia. Na Geórgia, ponto. Mas a gente arriscou vir pra cá. Falou, não, vamos tocar pra lá. O pastor disse que recebe nós lá e tal. Aí vim, cara, chegamos aí numa quinta-feira. No domingo eu fui para a igreja de cara, assim, conheci o irmão Josué. O irmão Josué nunca tinha me visto, rapaz. E me apoiou, me ofereceu. Não, vamos lá para casa, irmão. Só sei a sua mulher e tal. A gente não tinha filho ainda? A gente não tinha filho. E foi maravilhoso, cara. Não tem, assim, o que clamar desse lugar. Graças a Deus, foi bom do início ao fim. Com desafio, claro, mas foi muito bom a nossa vinda para cá. Quando a gente decidiu que a gente ia sair do país, como o Edson tinha morado fora, né, ele tinha morado na Europa, eu tinha muita vontade de conhecer a Europa também. Eu acho que o meu negócio mesmo era sair do Brasil, conhecer a neve, né, que eu tinha muita vontade de conhecer desde pequena. Só que eu achava que seria mais fácil ir para a Europa pelo fato dele já ter morado lá, né, e dele falar o idioma também, e não precisava de visto, porque para mim o visto era praticamente uma coisa impossível para nós. Aí eu sei que eu queria ir para lá, para a Europa, e ele falou, não, mas vamos tentar o visto para a gente ir para lá, tal, e eu tinha medo de não conseguir, né? Aí eu falava para ele, como que a gente vai pegar o dinheiro de comprar a passagem para ir para a Europa e para tentar um visto, e se a gente não conseguir, a gente fica sem dinheiro para ir para a Europa e não vai para os Estados Unidos sem visto, né? Aí ele falou assim, então vamos orar, né? Aí a gente começou a orar, levantamos uma campanha. Foi 7 dias de campanha? 20. Foi 20 dias de campanha. Aí nós começamos a orar, buscar no Senhor mesmo. E aí foi quando, antes mesmo da gente terminar a campanha, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava com uma nota de dólar na mão e euro na outra. E aí nesse sonho, um rapaz, amigo nosso, chegava e falava assim, nossa, Edre, me dá esse dinheiro, me empresta esse dinheiro. Aí eu falava, não, eu não posso fazer isso porque eu vou precisar desse dinheiro mais na frente, como é que eu vou te dar, né? E aí aí sei que a gente levou isso, que o nosso pastor lá na época estava ajudando a gente nessa campanha.
E aí eu apresentei para ele, mas o Edson, né, falei do sonho para ele, ele falou para mim, falou assim, então, Éder, é Deus te respondendo a oração que vocês estão fazendo. Se você escolher ir para a Europa ou para os Estados Unidos, ele vai abençoar vocês onde vocês decidirem ir, tá nas suas mãos, né? E aí foi quando a gente teve fé mesmo que Deus estava no negócio e a gente encorajou e fomos tentar o visto, né? E foi assim uma coisa... Deus abençoou do início ao fim. Chegamos lá e conseguimos o visto, graças a Deus. E de lá para cá tem sido só bênção mesmo. Bom, Columbus, para mim é maravilhoso, né, irmão? É difícil você falar, mas em geral eu acho que é um lugar muito bom para construir família. Eu estou iniciando minha família aqui agora, né? Meus filhos são bem pequenos, mas... é muito bom pela questão, digamos assim, da igreja. A igreja estar nessa cidade é muito bom para mim, para me construir minha família, pelo que ela oferece. O pastor tem que dizer que a gente vive como numa arca. Às vezes você tem muitos problemas, mas por você estar dentro, você não se sente atingido, né? Pela essa questão da igreja dar esse apoio, dar esse reforço. De ter esse conjunto de igreja, de Columbus com a igreja aqui em Columbus, né? Que foi algo que me segura muito aqui hoje ainda, esse ministério, pela questão do apoio, né? Um ministério que investe muito na família, sim, né? Assim, a nossa estrutura em família aqui, através da igreja na cidade de Columbus, é muito bom. Tanto é que nós já tivemos oportunidade para outro lugar, igual a gente tem familiares que moram em outro estado, já chamou a gente várias vezes para ir morar lá perto deles, tem conhecidos, amigos que moram em outros estados também. Só que a gente gosta muito daqui. Até quando a gente viaja, né, de férias, assim, você vai passando, não sei, eu acho que a gente passa, nossa, é diferente demais. Aí você vai ficando longe, assim, você fica achando ruim. Quando você chega, você tem aquela sensação de casa mesmo, de acolhimento. Aqui é muito bom, é muito bom para poder criar família. Então, a igreja aqui para nós, igual ele estava falando, é uma coisa que meio que segura mesmo a gente aqui, porque a gente gosta muito do nosso ministério. O nosso pastor é um homem muito abençoado, né, que acolheu a gente aqui como família. E para nós, antes da gente ter filhos, a gente via o cuidado do pastor nessa área com família, com crianças, o investimento que ele faz nessas áreas, entendeu? Com a família, no investimento com salinhas, com a atenção para as crianças da igreja. A gente achava muito bonito isso. E aí depois que a gente teve filho, a gente vê o tanto que é importante isso, né? As crianças virem e ter um ambiente para eles aprenderem, todo o pessoal envolvido, as tias ali. Eu gosto muito da igreja aqui, gosto muito do nosso pastor, a Ana. Nossa pastora é uma bênção, são muito atenciosos, são muito acolhedor. E esse é um dos motivos que eu tenho medo de sair daqui de Columbus. O meu maior medo hoje é sair de Columbus e a igreja, né? Eu admiro muito, a gente falar é difícil, né? Eu admiro muito o jeito que o pastor conduz. Claro que é através da direção de Deus, eu tenho convicção, certeza que ele é um homem de Deus, uma pessoa que tem esse chamado para esse trabalho, né? Mas assim, eu não convivi com tantos pastores, mas eu vejo assim o jeito dele lidar com isso, uma facilidade, parece ser, a gente sabe que não é fácil, mas a facilidade que ele tem de dividir as tarefas, de organizar a igreja aqui. Você vê que o pastor divide as tarefas num ano, né? De 3 em 3 meses ele traz. Aí, ó, irmão, isso aqui faltou, isso aqui não. Vamos ver se melhora isso aqui da agora para frente. E a gente vê a condução chegar no fim do ano. Então, eu acho muito interessante a maneira que é conduzida essa igreja, sabe? A maneira que como dá certo no final, como que eles conduzem cada departamento. É tipo mesmo, o pastor leva como se fosse o corpo, né? Cada um tem seu papel e no final dá tudo certo. Isso eu acho muito, muito bonito isso aqui no Ministério da Columbus. Eu sou o Edson, essa é minha família, vocês conheceram um pouquinho das nossas histórias.
E nós somos a De Columbus.